Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez experienciando, né, a gravação, ao invés de fazer a live como nós comumente fazemos aos sábados, porque nós estamos, né, aqui em família numa viagem. Então não tivemos como, né, no dia da viagem fazer a live como habitualmente é feita. A gente pede desculpas, né, mas a gente não pode interromper os nossos estudos em virtude disso. Nós estamos estudando o livro Pensamento e Vida, né? Estamos estudando o capítulo 6, que tem por título Fé. Esse capítulo, juntamente com o capítulo que vai falar sobre a oração, deixa eu ver aqui qual que é, oração capítulo 26, né? São capítulos do livro Pensamento e Vida que estudam, né, a lei de adoração, que está lá no livro dos Espíritos. Na verdade, não existe essa referência no livro Pensamento e Vida, mas nós tomamos a liberdade de fazê-la, né? Fazer o estudo do livro Pensamento e Vida seguindo o estudo das leis divinas, lá na terceira parte do livro dos Espíritos. Então, na semana passada, né, no sábado passado, nós começamos a estudar a fé. Nós vamos voltar aqui ao slide, né, que nós paramos, para a gente poder retomar o fio da meada. Vamos lá. Diz assim: todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte e dela não prescinde para sua caudal larga e profunda. A simples refeição é, para o homem, ato espontâneo, né? Espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. E foi aí que nós interrompemos, né, o estudo na semana passada, mostrando que nós já temos vários atos de fé, né, baseados nos mecanismos da natureza, e nós interrompemos justamente falando como que nós podemos influenciar, né, através do pensamento, através da vontade, né, ativa, como nós podemos influenciar esse mecanismo da natureza, porque nós somos espíritos que temos a condição do pensamento contínuo. E tendo esta condição, nós podemos, e fazemos isso, né, modificamos aquilo que está à nossa volta, através da nossa escolha, né, através daquilo que nós vamos buscar, né, nós vamos estar trazendo para nós elementos positivos, divinos, ou não, né, dependendo do tipo de escolha que nós fazemos. Mas continua Emmanuel assim: todo êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Né? Vou passar isso aqui. Veja bem, né? Todas as vezes que nós obedecemos, né, a disciplina social, né, isso vai implicar, vamos dizer assim, numa aceitação, né, daqueles elementos, daqueles combinados que vão marcar a nossa vida, né? Então ele diz assim, ó: todo êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal, né? Então é mais ou menos da seguinte maneira, tá? Vamos pegar as leis do trânsito, por exemplo. Se todos nós conhecermos as leis do trânsito, que é uma convenção, né? No caso nosso, né, no Brasil, por exemplo, nós andamos, né, na faixa da direita, tá? Um exemplo. Então, se todos nós seguimos a determinação, paramos no sinal vermelho, só estacionamos o veículo onde é permitido, né? Se nós respeitamos a velocidade, né? Enfim, se nós fizermos uma convenção, essa convenção for boa, for reconhecida como boa
como legítima por todos, e todos se predispuserem a cumpri-la, nós estaremos avançando grandemente nos mecanismos sociais. Não é assim? Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução, né? Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Então, o que nós estamos falando aqui é sobre essa questão da legitimidade, né? Quando nós acreditamos e usamos as nossas forças para nos direcionarmos para a questão do divino, para a questão da natureza, para a questão do amor, para a questão da perfeição, nós passamos a buscar a boa parte, nós passamos a buscar a colaboração naquilo que nós aceitamos, aquilo que é legítimo para nós. Então, uma questão importante que a gente tem a pensar no caso da fé é se de fato nós temos essa sensação da filiação de Deus, né? Se de fato nós nos enxergamos como filhos de Deus e, por consequência, como irmãos de jornada, né? Então, vamos lá. Então, recordemos a lente e o Sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe. Convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum, dele auferimos poder mais amplo. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência lhe retrataremos a glória. Vamos imaginar, né, uma questão da sintonia mental. Quando nós estamos sintonizados, né, com determinada questão, quando nós estamos focados em determinada questão, nós conseguimos assimilar melhor aquilo que nos está sendo passado. Tá? Então, vamos lá. Se eu estou na televisão, e a televisão está corretamente sintonizada no canal buscado, a imagem vai ficar clara, né? O áudio vai ficar bom. Se eu estou numa aula e presto atenção, né, naquilo que o professor está falando, né, naquilo que está sendo ensinado, a minha capacidade de assimilação ela se multiplica muitas vezes, né, se nós estivermos ali com a atenção dispersa. Tá? Então, Emmanuel utiliza uma analogia muito interessante. Ele diz assim, que a luz divina, a energia divina, ela projeta, né, de uma maneira, vou dizer assim, uniforme por todos nós. Né? Então, todos nós recebemos de um jeito ou de outro a energia divina. Entretanto, aqueles que estão mais sintonizados com o Criador têm a capacidade de recepção e de concentração dessa energia muito superior do que aquele que simplesmente ignora essa energia, ignora essa conexão. Então é muito difícil obter a sintonia se nós não estamos conectados, né, corretamente com aquilo, com o objeto da sintonia. Então, se nós estamos conectados com o Criador, nós conseguimos perceber com maior clareza as emanações, os eflúvios, a energia divina. E nesta condição, nós conseguimos ajuntar e concentrar, né, como se fosse uma espécie de raio laser. Na abertura deste trabalho, desse PowerPoint, nós até colocamos, né, na semana passada lá no YouTube, a imagem, né, justamente de uma lente de aumento, né, convergindo raios solares, né, para um determinado ponto específico. Nós obtivemos, né, a imagem de um artista na internet que faz obras, né, de arte queimando a madeira, né, usando esse verdadeiro raio laser, né, que é criado quando nós amealhamos essa energia divina e canalizamos através de nós. Então, sempre a gente vai falar isso aqui.
né? A questão não é de Deus para conosco. Deus não prefere os santos, né? Deus não prefere aqueles espíritos, vamos dizer assim, que se destacaram, né? E que conseguem, por exemplo, o dom de curar. Não é que Deus prefira. Esses espíritos, através dos seus méritos, não é, que conseguem sintonizar mais com o Criador e absorver dele mais as energias criativas, as energias curadoras. Então existe uma diferença muito grande. Tem gente que acha que fulano é privilegiado. Né? Fulano não é privilegiado. Ele é esforçado e focado no bem. E quem se esforça e foca no bem consegue amealhar os recursos curadores com muito mais intensidade do que aquele que não está interessado nessa questão. Tá? Então a questão nunca será de Deus para conosco. Sempre será de nós para com o Criador. Lembra daquele exemplo que a gente falou? Né? Que imaginemos Deus como uma imensa caixa d'água. Todo mundo já lembra aí, né? E essa água, ela seria a água da vida, a água do amor, demanda uma rede de distribuição para chegar em todas as pessoas. Né? E aí basta a gente imaginar a rede normal, né? Quando aquele que se liga diretamente à caixa d'água, ao reservatório coletivo, né? É uma manilha, tem que ser uma manilha muito grande, muito forte, para dar conta, né, de tanta energia, de tanta água assim. Então nós imaginamos que aqui na Terra, aquele que dá conta dessa ligação ao ponto de dizer eu e o Pai somos um é o próprio Cristo. E o Cristo, ele vai distribuir, vai passar por ele esse amor de Deus, né? E ele vai distribuir esse amor de Deus. E ele também vai demandar outros espíritos para fazer essa distribuição. Né? E quais espíritos vão ser? Vai ser qualquer um? Também não. Vão ser aqueles outros espíritos que estão buscando também se sintonizar e que têm um poder de recepção e de repasse deste amor divino muito grande. Então aí nós vamos ter os grandes destaques do bem, né? Anônimos, né? Ou não, né? Os grandes espíritos que se destacam na caridade, no bem, que recebem, né? E merecem um mandato, vamos dizer assim, para repassar esse amor. Mas esses espíritos também demandam outros espíritos que não estejam na condição deles, mas que também têm um poder de distribuição, ainda que diminuto. Então nós todos estamos inseridos em um lugar dessa cadeia de distribuição, e a cada um segundo as suas obras, não é isso? Então nós não podemos improvisar o bem. Não é só porque eu quero o bem que eu já consigo a força necessária para transmitir esse bem da maneira adequada. Então eu vou precisar, né, vamos dizer assim, de me esforçar no bem para dar conta. Né? Então é preciso que eu avance em ciência, avance em paciência, em amor, em renúncia, para que eu consiga subir nesta escala espírita que é mensurada segundo, né, o esforço individual e as conquistas espirituais de cada um. É aquilo que nós temos lá na parábola dos talentos. Né? Aquele que recebe pouco, né, ele vai aplicar o seu talento, e se conseguir chegar no finalzinho e duplicar o talento, ou seja, se ele receber e conseguir repassar de maneira positiva, acrescendo a sua própria energia, num segundo momento ele vai receber mais talentos ainda, e assim por diante. Aquele que recebe e que não repassa é a figura daquele que tem medo, né, e que enterra o talento. E aí aquele talento é até retirado dele. Então nós vamos receber segundo a nossa capacidade de esforço, de trabalho, né, de repasse que nós fazemos. Então, parece que ficou claro, né? Vamos adiante mais um pouquinho, tá? Então ele diz assim, né? Que o astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe, convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum dele, oferimos poder mais amplo. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência lhe retrataremos a glória. Né? Então é isso que nós acabamos de falar. Então, para nós desenvolvermos em nós a ligação com o Criador
e sentirmos a força e o amor de Deus dentro de nós, é necessário, então, um esforço ativo no sentido de buscar servir, no sentido de buscar amar. Então, nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo a máxima: fora da caridade não há salvação. E aplicando esse conhecimento, nós poderíamos entender o seguinte: fora da caridade não há ascensão na escala espírita. Não há evolução positiva, mensurável, do ponto de vista de crescimento do espírito e do ponto de vista de felicidade. Então é muito importante que nós meditemos sobre isso, né? Porque a fé, ela não vai vir de fora para dentro. A fé sempre vai vir do esforço de dentro para fora. Né? E aí nós vamos tendo, através do amparo da espiritualidade, o instinto dessa proteção, né? A certeza dessa proteção. É aquela hora que a gente fala assim: não, peraí, eu mesmo não estou dando conta, né? Mas eu estou sentindo aqui que eu tenho a capacidade de fazer isso. A gente vai lá, tem até alguém enfermo em casa, a gente vai lá, vai aplicar o passe, e a gente tem a certeza que nós não estamos sozinhos, porque o nosso sentimento de renúncia, o nosso sentimento de amor para com aquela pessoa que está sendo tratada ali é tamanho, né, que nós temos a certeza mesmo que existe o amparo espiritual e o carinho, né, daquelas pessoas, daqueles espíritos que estão ali auxiliando. Né? Então a fé, ela não é improvisada. A fé, ela é conquistada. E nós começamos a ter a comprovação através das percepções efetivas mais concretas que nós vamos ter a partir desse momento que nós temos a ligação. É interessante que, apesar de a gente estar falando aqui de fé, a gente falar do mecanismo da mediunidade. A mediunidade funciona da mesma forma. Né? Às vezes nós somos intuídos e temos a chamada mediunidade ostensiva. Ou seja, nós conseguimos perceber os espíritos com uma clareza maior do que outras pessoas que não sejam médiuns ostensivos. Dando um exemplo. Tá? Aquele médium ostensivo, né, que não confiar na sua potencialidade mediúnica, ele dificilmente vai fazer uma conexão, né, eficiente. Então, o médium, ele tem que confiar nas intuições que recebe, nos sentimentos que ele vai tendo, né? Naquelas ideias que vêm na cabeça dele. O médium vacilante, que fica assim: será que isso é meu? Será que isso é do espírito comunicante? O que será? Será que isso é da minha cabeça? Ele não consegue o foco necessário para poder trazer a comunicação da maneira eficiente. Né? Então é interessante. Quando nós começamos a receber essa comunicação, quando nós temos a certeza dela, falando: isso aqui não é meu, e nós prestamos mais atenção, ela vai ficando mais nítida, até que chega um momento que você tem certeza mesmo que não tem, né, que tem pouquíssima interferência sua, né, na condição de médium, naquele tipo de comunicação. Então é um mecanismo da fé. A mediunidade sem fé, ela não consegue se operar. Aquele médium que fica esperando, né, grandes sensações, a ideia é muito nítida vir na cabeça, ele fica esperando a vida inteira, né? Porque ele não vai conseguir acionar esse mecanismo de equilíbrio, esse mecanismo de conexão, né, que vai permitir que a comunicação mediúnica aconteça. Né? Vamos voltar aos slides então. Tá? Bom, que tinha falado aqui, né? O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência lhe retrataremos a glória. E continua aqui, né? Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, perdão, sem nos determos ao mal. Né? Buscamos, então, o bem eterno, infatigavelmente, sem nos determos no mal. Né? E aí ele traz para nós uma mensagem, né, de extremo consolo aqui. Olha só. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. O que Emmanuel está trazendo para nós aqui? Tá? Às vezes nós
queremos entender que o auxílio divino vai vir tão somente com aqueles espíritos que são meritórios, aqueles espíritos cujo bem é incontroverso. E aí a gente se sente excluído e acaba delegando a esses espíritos, né, a tarefa do bem, a tarefa do amor. E Emmanuel está dizendo aqui que, olha, não é bem por aí não, né? Mesmo o rio enlameado, né? Mesmo a árvore mutilada, quando se refazem, né, conseguem transmitir aquilo que é objeto. Então, por exemplo, a árvore consegue, ainda que mutilada, ela brota novamente e consegue produzir frutos. Né? O rio, ainda que seja enlameado, ao longo do tempo, ele vai se limpando e consegue levar, finalmente, né, a água saudável, a água limpa. Acontece assim para nós também. Então, nós não podemos achar que a ligação com o Criador, aquela fé maravilhosa, é fruto somente, né, ou visita somente aqueles espíritos grandiosos. Às vezes a gente lendo o livro dos espíritas, né, fala, né, vai vir lá um instrutor, ele faz a prece, e quando faz a prece o coração ilumina, né, começam a sair flores, né, e a gente fica imaginando assim, quando nós fazemos a prece, o que deve sair, né? Mas a gente não tem que ficar preocupado com isso, né? Basta buscar a boa parte. Se nós fizermos com amor, se nós fizermos com empenho, ainda que não saia um raio tão luminoso quanto daquele instrutor, segundo as conquistas dele, né, os méritos dele, nós também poderemos, à nossa maneira, irradiar nossa luz, né, ainda que ela seja ainda pequenininha, tá? Mas se nós não fizermos isso e não nos esforçarmos para a luz, nós não vamos nunca irradiar nada, né? Então nós não nos detenhamos, né, no receio de ter errado ontem, de ter feito coisas ruins, né, em vidas passadas ou até na vida presente mesmo. Não nos detamos nessa culpa. A orientação da fé é colocar a meta do bem, observar o bem, né, e seguir o bem. E se sintonizar, obviamente, quando a gente faz isso com o bem, porque aí o bem ele vai se fazer através de nós. É simples, né? Vamos lá. E aí ele diz assim, ó, como é que é isso? Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos, assim, o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Lembra quando nós estudamos a mente, que nós, né, Emmanuel compara a mente com o espelho. E a gente tinha falado várias vezes, né, que a reflexão boa depende do espelho, se ele está limpinho, né, como é que estão essas coisas. Com figura de linguagem, para podermos falar mais, vamos dizer assim, corretamente, né, para fazermos uma imagem mental, vamos imaginar, né, aquela mesma ideia da água passando por nós. Né? Nós erramos no passado. Nós estamos cobertos, vamos dizer assim, de fatos que, se nós lembrarmos deles, nós vamos nos arrepender. Tá? Então, ninguém aqui na Terra está isento disso. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Né? E é muito natural que nós, quase que diariamente, né, tomemos algumas atitudes que depois, melhor pensando, a gente se arrependa. Né? E o importante, segundo Emmanuel, é focar no bem, refletir o bem, ou seja, focar na água limpa, olhar para cima, ver quem que está passando para nós essa água limpa. Né? Então, por exemplo, quando nós nos predispusemos a estudar Emmanuel, nós acreditamos que Emmanuel é que através das palavras está passando essa água da vida para nós, né, através dos ensinos. Então, quando nós nos dedicamos ao estudo, né, das obras do Espírito Emmanuel, nós estamos bebendo dessa água, e essa água está entrando em nós e está nos limpando. Né? Então, quando nós nos propomos hoje aqui no estudo a retratar
né, essa água da vida que Emmanuel nos passou através de um estudo, de uma certa forma eu estou sendo médium do próprio Emmanuel. Para poder estudar, eu tenho, para poder apresentar um estudo, eu tenho que estudar antes. Quando eu estudo antes, eu vou limpando a minha mente, né? Então eu sou beneficiado primeiro, né? E beneficio em segundo lugar. E na vida acontece sempre assim. Toda vez que a gente vai ajudar, a gente acha que nós estamos ajudando, né? Mas antes de ajudar, nós também somos ajudados. Porque o próprio sentimento de querer ajudar já é um sentimento higienizador da alma. Tá? Então vamos pensar sobre isso. Né? Nós só podemos encontrar essa plenitude, alegria de viver, se nós nos conectarmos ao mecanismo do bem, né? Ao mecanismo da vida, né? Ao mecanismo do amor, da caridade. Então nossa vida começa a ganhar sentido, porque a nossa vida começa a ser enriquecida, né? Pelas vibrações e pelo amor de milhares de vidas, e principalmente, né, do nosso Criador. Nós estaremos nos conectando muito mais com o Criador quando nós fazemos o bem, porque nós estamos recebendo esta água da vida do Criador e repassando. Né? Então isso é muito legal. Tá? Então, o que ele está recomendando aqui é que nós procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos, ou seja, das coisas que nos acontecem, que nos cruzem ali de cotidiano. Né? Então, quando nós fazemos isso, quando a gente sempre está querendo buscar a boa parte, a gente sempre vai colher coisa boa. Então, pode ser das pessoas, das coisas e dos acontecimentos da vida. Tá? Então, tudo que aconteça, qualquer pessoa que a gente encontre, vamos tentar encontrar uma lição do bem. Né? Lembra daquele caso de Francisco de Assis? Que os seguidores, né? Francisco era assim, sempre buscava a melhor parte das coisas. E aí os seguidores de Francisco tentam, né, questioná-lo, né? Porque tinha um cachorro morto, né? No lixão, né? Aquela cena mais horrorosa. E aí fala, então, Francisco, né, o que você me diz daquele cachorro lá? Ele olha bem o cachorro, né, em decomposição, e percebe que os dentes estão à mostra, né? E ele diz assim, mas que lindos dentes ele tem. Então, quer dizer, até do cachorro morto, nós conseguimos tirar, né, uma beleza, uma lição, uma boa parte. Então, essa é a receita que Emmanuel está nos dando aqui para fortalecermos a nossa fé. Né? Então, ele diz assim, se nós fizermos isso, teremos o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos do bem e a felicidade que nasce da fé, né? Então a felicidade vai nascer da fé, generosa e operante. Então a fé, né? A felicidade que nasce da fé, né? Ela é generosa e operante e nos liberta dos grilhões de todo mal, de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor. Né? Então, quem reflete o bem incorpora. Quem reflete o mal também vai se incorporar. E nesse sentido, eu gostaria de lembrar a todos, né, da importância dos métodos coletivos de divulgação das redes sociais, dessas coisas. Vamos tomar um pouquinho mais de cuidado com a forma que nós temos utilizado para defender as nossas crenças, que nós temos utilizado para defender as nossas ideias. Todos nós temos todo o direito de adotar determinados pensamentos, de gostar de determinadas situações e até de lutar por elas. Então, isso não é um problema. O problema é que é o tipo de luta, né? Se a luta é o bom combate ou não o bom combate. Utilizemos os mecanismos de divulgação para ressaltar a boa parte daquilo que nós acreditamos. Né? E para fazer isso, nós não precisamos enfatizar a parte ruim da ideia opositora. Né? Então, o que acontece? As pessoas focam tanto na parte ruim atribuída, né? Atribuída, porque nem sempre é,
mas atribuída à parte opositora, que se esquecem de falar daquilo que defendem, do bem que tem, das belezas, né, que pretensamente, se a gente escolheu, é porque deve ter alguma coisa boa, né? Então vamos buscar ressaltar a parte boa. Eu me lembro na divulgação doutrinária, particularmente quando nós participávamos do movimento jovem, a gente sempre fazia o teatro, né? E as pessoas, quando a gente ia fazer um teatro sobre obras espíritas, Nosso Lar, por exemplo, né? Quando surgia uma cena de umbral, todo mundo queria fazer, né? Porque era gemido, era grito, era desespero. Mas quando vinha uma cena, que era uma cena de um jardim calmo, de uma situação edificante, né? Essa cena era feita com menos energia do que aquela cena umbralina. Por quê? Porque nós estamos acostumados a divulgar o mal, a buscar a briga, né? A buscar o desequilíbrio. Então, a fé, ela não se desenvolve dessa maneira. Ela se desenvolve a partir do momento que nós sempre vamos ressaltar em todas as coisas a parte boa, né? Inclusive, respeitando, conhecendo a parte boa que os nossos pretensos adversários coloquem nas ideias deles. Não é possível, né? Que alguém vai desenvolver só ideias ruins, né? É inconcebível isso, né? Então, vamos ter cuidado, né? Porque se nós nos detemos no mal, o mal vai se deter em nós também, né? E ninguém quer isso, né? Bom, muito bem. Vamos lá. Bom, é isso, né? É o que nós queríamos apresentar hoje para todos. Eu achei que tivesse mais um slide ali, mas o próximo slide vai ser sobre a oração. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos, né, por essa audiência, né, por essa presença amiga. Pedir desculpas por não fazer hoje a live, né, fazer gravado, mas estaremos, né, em viagem e não poderíamos apresentar da forma que nós queríamos. E gostaríamos de convidar a todos que meditassem um pouquinho sobre a fé, né, particularmente nesses momentos em que nós estamos passando em humanidade, né, de uma maneira coletiva, através da chamada pandemia, né, eu tenho percebido, né, que uma das provas que essa experiência coletiva tem trazido é a prova da nossa fé no futuro, a nossa fé na nossa vida futura, o quanto nós estamos espiritualizados ou não, né? E nós temos encontrado, vamos dizer assim, em nós, por que não dizer, né? Porque a gente procura por dentro aqui também, mas também em muitos irmãos que são conhecedores da doutrina espírita, bases de fé, bases de força muito enfraquecidas, né? Embora tenham o conhecimento da vida futura, das informações dos espíritos, ainda é uma informação que está muito na cabeça e está pouco no coração. E nós espíritas temos aprendido, né, que a informação ela é imprescindível, sem ela não existe evolução, mas é necessária a incorporação desses princípios como atitudes positivas da vida. Então é muito importante para nós começarmos a desenvolver a ideia de que nosso corpo é de fato perecível, que nós estamos aqui na Terra por um período de tempo muito pequeno, um período muito breve, e que essa experiência tem que ser aproveitada no limite, né, que o Criador colocou para nós. E quando nós começamos a compreender assim, nós valorizamos a nossa vida, nós valorizamos a nossa personalidade, valorizamos o nosso corpo físico, nós valorizamos a nossa família, mas nós valorizamos também, e acima de tudo, o nosso espírito. Então nós vamos buscar o máximo possível da experiência presente para que a experiência futura, para que na vida real, que é a vida espiritual, né, nós estejamos capacitados. Se nós não meditarmos sobre isso, né, nós vamos acabar nos prendendo à vida materialista. E a vida materialista não oferta a nós grande progresso, porque nós passamos a ter uma vida voltada às sensações, ao gozo,
que a matéria tem a nos proporcionar. Não que seja proibido usar matéria, tampouco gozar, né, das questões que a vida nos oferta. A questão é que essa instrumentalidade não é feita apenas para o gozo, mas principalmente para o aprendizado. E aprender como espírito significa viver como espírito, sabendo que na hora seguinte nós já não estaremos, ou poderemos não estar, aqui reencarnados. Precisamos nos libertar daquelas questões, daquelas âncoras que nos prendem à matéria, né? Nos prendem ao egoísmo, às pequenas vaidades da vida física. Né? Vamos pensar sobre isso, porque quando nós começarmos a desenvolver isso aí, né, nós realmente, quando fizermos uma prece, nós nos conectaremos ao Criador, nós nos conectaremos aos espíritos superiores, particularmente ao nosso governador, né, da Terra, que é Jesus, e conseguiremos, através dessa conexão, a energia necessária para vencer na vida. E vencer na vida não é acumular bens materiais. Vencer na vida é, de fato, utilizar bem a nossa vida, ter mais paciência, ter mais amor, ter mais renúncia, ajudar mais do que ser ajudado e, ainda assim, encontrar motivação de ajudar ainda mais, né? Com felicidade por aquilo que nós achamos que vale a pena. Sem a renúncia, nós acreditamos ser muito difícil alguém manter a família, manter-se casado, né? É muito difícil alguém cumprir os seus deveres de pai, cumprir os seus deveres de mãe, de avô, de avó, porque a lei geral é de doação, a lei geral é de amor, de resignação. E se todos nós, em vista do materialismo, começarmos a brigar uns com os outros, quisermos gozar mais do que os outros, extrapolando, inclusive, né, os limites a ponto de tirar do próximo, né, para o meu próprio gozo pessoal, nós estaremos nos matriculando numa escola de repetência, numa escola que vai nos trazer muita tristeza. Então, nós tínhamos falado na última oportunidade sobre o filho pródigo, né? Aquele que se afasta do pai para saber quais são os valores que são do pai e quais são os valores que ele já desenvolveu por conta própria. E quando ele se percebe afastado do pai numa terra longínqua, ele começa a querer alimentar-se, a obter energia, comendo até a comida dos porcos, ou seja, a pior coisa que o materialismo teria a ofertar. E ele, depois de muito tempo nessa condição, ele percebe a miséria espiritual que está e faz um projeto de voltar para o pai, coloca em execução, né? Coloca o pai como meta e se põe na estrada a caminho do pai. E antes mesmo que ele chegue ao destino, ele percebe que o pai vai ao encontro dele. Então esta é a nossa situação aqui na Terra. Né? Enquanto nós estivermos apenas preocupados em nos afastarmos do Pai e permanecermos na terra longínqua, gozando e nos refestelando, vamos dizer assim, com as questões do materialismo, nós, certo dia, vamos nos descobrir vazios, depressivos, né? E literalmente comendo comida de porco. Tá? A ideia não é essa para nós. Então, urge que todos nós, né, coloquemos novamente Deus, né, na linha do horizonte da nossa vida. E Jesus, né, como nosso guia e modelo seguro para encontrarmos o Criador. Quando nós fizermos isso, com certeza, né, encontraremos desafios, porque não existe estrada cujo percurso seja completamente seguro e tranquilo. Tá? Mas com certeza, né, a meta que nós estabelecemos sempre trará para nós energias revigorantes para que nós possamos alcançar. Então, se nós estamos sentindo hoje o coração vazio, dificuldade de fazer prece, dificuldade de sintonizar com o Criador, significa que nós não colocamos a nossa vontade ainda, né, na busca do Criador,
através daquilo que o próprio Criador faria por nós, que é amar incondicionalmente, perdoar incessantemente, né? Buscar somente a boa parte de todas as coisas, de todas as pessoas e de todas as situações. E quando nós fizermos isso, sem percebermos, né, nós estaremos enchendo-nos do amor de Deus, né, e as próprias pessoas passarão a reconhecer o amor de Deus em nós, né, e nós mesmos vamos conseguir transmitir através do verbo, através do amor, através das atitudes, né, todo esse amor que temos recebido. Então, nós vamos agora agradecer mais uma vez a audiência de vocês, agradecer a pessoa encarregada, né, de passar esse vídeo, e vamos tomar a liberdade de, como sempre fazemos, encerrar a nossa reunião com uma prece. Deus, Pai querido, Jesus, bondoso e divino Mestre, queremos agradecer do fundo do coração por essa oportunidade que estamos tendo de aprendizado e de exemplo, em que vamos aprendendo a nos reconectar com o amor maior. Auxilia-nos, Senhor, nessa estrada que passamos a percorrer. Oferta a nós os guias seguros para que não desviemos do caminho nem caiamos nos precipícios. Ajuda-nos, Senhor, a escolher melhor a nossa alimentação espiritual, buscando sempre a boa parte e não o materialismo que tanto tem nos amargurado. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa todos nós, todas as famílias. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Fiquem com Deus.